Graça e paz, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 17, versículo 17. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 17, versículo 17 apenas. Está escrito: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Somente até aí, pode se assentar. O texto lido é apenas uma pequena parte de uma oração feita por Jesus em favor de seus discípulos. O apelo de Jesus ao Pai é em favor de algo essencial para a vida espiritual dos crentes: santificação. Mas será que os crentes do século XXI estão vivendo uma vida santificada às coisas de Deus? O que as Escrituras dizem? Bom, primeiro, para que nós possamos entender, é preciso compreender o que é santificação. Santo significa separado, chamado para fora, posto à parte. Essa é a condição do pecador remido. Ele foi separado pela eleição divina das coisas desse mundo e do velho homem, para as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus. O crente nascido de novo necessita de santificação constante e progressiva. Diante da oração que Jesus fez a Deus em favor dos discípulos, nós podemos contemplar como se dá a santificação dos crentes. Então, há algumas características e evidências de uma santificação genuína. São elas: primeiro, a santificação genuína vem de Deus. Santifica-os. O escritor aos Hebreus escreve uma exortação fundamental no capítulo 12, versículo 14. Ele diz: segui na santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Porque Deus é santo, é preciso ser santo para que possamos estar diante dele. Mas não vem de nós tal santificação. Deus é quem nos santifica. Jesus disse: santifica-os. Jesus apela ao Pai para que Ele nos santifique, Ele nos chame, Ele nos ponha à parte, Ele nos separe das coisas do mundo. Segunda característica de uma santificação genuína vem da palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sem conhecer a palavra de Deus, fica impossível se separar das coisas que o desagradam. Pois é na palavra de Deus que ele revela sua vontade e seus planos para a vida do homem a se santificar. Como diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Uma vida dedicada a conhecer a palavra de Deus nos levará à prática de coisas santas: oração, caridade, culto, piedade. O crente que não tem uma vida dedicada à leitura bíblica, diária, frequente, regular, ele não pode saber do que se separar e para que se santificar, porque essas coisas estão nas Escrituras. Terceiro, vem de Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus encarnada. Ele disse: quem ouve essas minhas palavras e pratica, compará-lo-ei ao homem prudente. E disse ainda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é possível o homem alcançar a santificação graciosa de Deus, senão através de Jesus. Para que haja santificação, nossas vidas precisam ser submissas ao domínio de Cristo, na obediência aos seus mandamentos. O amor, misericórdia, fidelidade, justiça. Como ele intercedeu pelos discípulos daqui da terra, agora muito mais ao lado de Deus, no seu trono, intercede pela igreja militante. A santificação não pode ser alcançada se não houver a intercessão de Jesus, se não houver o apelo de Jesus ao Pai. Jesus disse: vós sois a vara, eu sou a videira. O meu pai é o lavrador. A vara, o galho fora da videira, não pode produzir fruto.
E a videira é cuidada pelo lavrador. Nós que estamos ligados em Jesus, alcançamos a santificação que vem de Deus. Mas Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Nada, coisa alguma. Não é possível se santificar senão através de Jesus. Quarto, uma santificação genuína vem pelo Espírito Santo. Se o crente não nascer de novo, ele não poderá experimentar essas riquezas. São inúmeras as religiões que se declaram cristãs. Testemunhas de Jeová, a Igreja Romana, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou como são mais conhecidos, os Mormons, a Igreja Adventista. Mas será que todas essas religiões são cristãs de fato? Será que conduzem à santificação? Será que conduzem o homem a Deus? O Espírito Santo é o responsável pela santificação maciça do ser humano. Somente se estivermos cheios do que é santo, poderemos nos santificar. E nós vemos isso através do fruto do Espírito. Não é possível, numa religião de enganos, não é possível, numa religião antibíblica, que o homem esteja santificando-se. É preciso, se você veio, se você conhece, se você ainda está envolvido com a religião que fere as Escrituras, é preciso haver um rompimento com isso. E esse rompimento só se dá através do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, então o Espírito Santo começa a produzir o fruto do Espírito na vida do homem pecador. E é através do fruto do Espírito que nós reconhecemos uma santificação maciça. Abra sua Bíblia comigo no livro de Paulo aos Gálatas. Paulo aos Gálatas fica depois de Romanos, depois de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Algo interessante a ser estudado, talvez com um pouco mais de tempo e mais minuciosamente, é o fruto do Espírito. É a evidência de uma vida santificada. O amor sacrificial, como o amor de Cristo, presente na vida do crente. A alegria, o gozo, o regozijo, como os que Paulo exorta à igreja. Regozijai-vos sempre. A paz verdadeira, a paz para com todos os homens, a paz entre os amigos e entre os inimigos. A longanimidade, ou seja, a perseverança no Senhor, nas coisas do Senhor. A benignidade, a misericórdia, a benevolência, a bondade, as boas obras, as boas ações, a fé salvífica e a fidelidade a Deus. A mansidão, um crente manso, um crente que não se precipita, não toma os pés pelas mãos. E um grande exemplo disso nós vemos Pedro. Pedro, precipitado que era, vivia levando uma bronca de Jesus por causa das suas colocações equivocadas. Até mesmo no Getsêmani ainda. Mas quando recebe o Espírito Santo,
em Atos 2, ele passa a receber uma transformação e torna-se um grande ganhador de almas. Nós vemos também João. João não tinha o amor do Espírito, porque quando Jesus censura as cidades incrédulas, João diz: Senhor, quer que façamos como Elias e oremos a Deus para que mande fogo sobre essas cidades? E Jesus diz: olha, João, vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir as pessoas, mas ele veio para salvar. E depois, cheio do Espírito Santo, um João transformado pelo Espírito Santo escreve em 1 João 1:2, meus filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis. É um amor transbordante. E por fim, quero dizer a respeito do domínio próprio. Muitas igrejas têm vivido experiências que não são bíblicas, que não tem nada a ver com Bíblia. O movimento do cair no espírito, unção do riso, unção disso, unção daquilo. Emocionalismo banais, pessoas imitando animais dentro do culto, imitando leões, imitando cachorros, imitando lobos. Não tem nada a ver com Bíblia. Eu não imagino Jesus e os 12 andando de 4 no chão imitando bichos. Pessoas que giram, pessoas que rodam, pessoas que saem de si, que se chacoalham, que se estremecem. Manifestações que parecem mais demoníacas do que santas. Manifestações que não edificam em nada a vida das pessoas. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos concede dons para aquilo que for útil, conforme a necessidade da congregação. Mas o que nós vemos na grande maioria das igrejas do neo-evangelicalismo são manifestações que não edificam em nada, que não transformam a vida de ninguém e que não servem para coisa alguma. Então, será que essas pessoas têm vivido uma vida cheia do Espírito Santo? Esse é o quinto ponto. Uma santificação genuína produz resultados práticos. Nós entendemos por fruto do Espírito que a verdadeira santificação produz resultados práticos. Mentira se torna verdade, condenação em perdão, avareza em generosidade, imoralidade se transforma em pureza. Não há como dizer que há santidade se não houver uma evidência que nos diferencie do mundo. Afinal, esse mesmo é o significado de santificação, chamados para fora do mundanismo. Essas são as distinções que evidenciam e apontam para uma vida de verdadeira santificação. Agora, o que nós temos visto na igreja do século XXI? Uma verdadeira santificação? Muito se fala nas igrejas do neo-evangelicalismo sobre avivamento. Mas para haver avivamento, é preciso haver vida. E essa vida é produzida pelo Espírito. O avivamento é sinônimo de santificação, piedade. Nós vemos nos grandes avivamentos históricos, através da vida dos grandes pregadores de Deus, George Whitefield, Charles Haddon Spurgeon, entre outros, nós vemos resultados práticos na vida dos crentes. Nós vemos uma diminuição da violência na sociedade. Nós vemos as famílias dentro da igreja vivendo a piedade. Nós vemos a diminuição do número de divórcios. Mas o que nós vemos hoje na igreja, principalmente brasileira? Nada disso. Nós vemos crentes casando cedo e divorciando-se cedo. Nós vemos jovens crentes iniciando a vida sexual antes do casamento. Nós vemos violência entre os crentes. Nós vemos crentes desonestos, crentes maus pagadores. Nós não temos visto uma santificação com resultados práticos. Disse que são 30% da população brasileira os evangélicos. Mas se são, aonde estão esses crentes? Eles estão enfiados num evangelho materialista de superstições, de simpatias, de mandingas gospel. Ou nos shows gospels, ou nas
raves gospels, nas baladas gospels, que não tem nada de cristão. Meu irmão, afaste-se de tudo que é gospel. Tudo que é do movimento neo-gospel que nós temos vivido. Afaste-te dos shows gospels. Não vai te edificar em nada um show gospel. Não vá a uma balada gospel. Não vá a uma festa junina gospel. Seja um crente bíblico na palavra. Seja um crente segundo o crente bíblico, segundo as escrituras. Seja um crente santificado genuinamente. Nós podemos confiar na provisão divina, porque nós temos um fiel intercessor, Jesus. Ele pede a Deus pela nossa santificação, e o Pai atende ao pedido do seu Filho, enviando o seu Espírito Santo para que habite nos crentes. A sua palavra nos orienta na verdade santificadora, e assim nós cumprimos a sua vontade. Vamos nos santificar no Pai. Vamos nos santificar na palavra, meus irmãos. Vamos nos santificar no Espírito Santo.